Fala, povo lindo! Sou o pastor Arthur, pastor líder nas Igrejas do Amor. Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Tenho certeza de que aqui você será muito abençoado através de cada ministração que vai ser trazida ao seu coração e vai derramar doses de fé, de esperança e de muito amor sobre sua vida e sua família. Então a pergunta que eu te faço é: você já é inscrito no meu canal? Se ainda não é, se inscreve, ativa o sininho, recebe as notificações e se prepare para crescer muito em Deus. Espero você aqui, Deus abençoe. Eu prometo uma coisa a você, eu vou ser rápido, mas com um propósito. Até porque a mensagem de hoje é homens com propósito. Eu confesso a vocês que eu não precisava nem falar mais nada hoje. Depois de tudo que Deus já fez aqui, depois de cada testemunho que a gente ouviu aqui, eu tenho certeza de que o nosso coração já está cheio, repleto. Mas eu aprendi que Deus não é o Deus que enche a nossa vida. Eu vou repetir isso. Deus não é o Deus que enche a nossa vida. Ele é o Deus que faz transbordar. Quem está comigo aqui? Então bora transbordar juntos? Bora! Propósitos ou propostas? Eita, que esse testemunho, filhão. E ele não sabia da mensagem. Que tipo de homem a gente é? Será que nós somos homens de propósito ou somos homens de propostas? Propósito vem de Deus, propostas vêm do diabo. Toda vez que Deus coloca um propósito na nossa vida, o diabo também vai colocar uma proposta. É sempre assim. A Bíblia fala de um jovem que foi ao encontro de Jesus. E havia uma sede imensa no coração desse jovem por eternidade. Porque eu já vou adiantar aqui, se você não pegar nada hoje, pega isso. O maior propósito de Deus para a nossa vida é a eternidade. Se você está pensando que não, porque eu quero ser feliz, porque eu quero ter sucesso, porque eu quero isso, quero aquilo outro, deixa eu te dizer, tudo isso é passageiro. E Deus é o Deus que conhece a nossa humanidade e sabe que a gente precisa de tudo isso, mas o propósito final é o mais importante. Eternidade. Por isso que esse jovem foi a Jesus, porque ele queria a eternidade, e ele se coloca diante do Senhor justamente para dizer assim: Senhor, o que é que eu faço para entrar no céu? O que é que eu faço para entrar no reino? E a resposta de Jesus foi: eu sei que você já faz muita coisa, você segue a lei, você cumpre ordenanças, mas tinha um detalhe na vida desse jovem, e eu estou mudando tudo aqui nessa mensagem hoje, porque é o Espírito de Deus que está mudando. Jesus olha para ele e diz assim: eu sei que você é rico, mas a verdade é que você é rico para os homens, mas é pobre aqui dentro. E eu quero que você faça uma coisa: dê tudo aos pobres,
Jesus não pediu para ele. Jesus não pediu para a igreja. Deixa eu te falar uma coisa. A gente acabou de ter generosidade aqui, e é princípio. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós não vamos nunca ser uma igreja apelativa. Nós nunca precisamos chegar para ninguém para pedir dinheiro e forçar alguém a dar dinheiro, porque a gente já tem quem é o dono do ouro e da prata. É Deus. É Deus. Por isso que Jesus disse assim: dá aos pobres e me segue. Meu Deus. A Bíblia diz que a reação, olha o propósito. Olha o propósito. A reação desse homem, desse jovem, foi baixar a cabeça e sair da presença de Jesus. O que é que ele estava querendo dizer com isso, gente? Que ele não queria viver o propósito. Ele queria viver as propostas. Deus está levantando uma geração de homens com propósito. Parabéns, Mi. Parabéns. Porque o propósito superou as propostas. Existem 3 homens na Bíblia que vão nos mostrar. É como se fosse uma escadinha do propósito da eternidade. E que são atitudes que a gente vai precisar tomar. Eu vou falar em 5 minutos. Eita. Adão, criado segundo a imagem de Deus. Escuta, sabe qual é o propósito de Deus? Que a gente reflita a imagem dele. Vou repetir isso de novo. Um dos propósitos de Deus é que a gente reflita a imagem dele. A gente tem que ser o homem que Deus foi aqui na terra. Vou repetir isso de novo. A gente tem que ser o homem que Deus foi aqui na terra. Não homem palavra, homem íntegro. Homem que agradava a Deus, homem que seguia princípios. Olha para mim. A Bíblia diz em Gênesis, quando Deus cria o homem, o cria conforme a sua imagem, e diz assim: agora domina, agora governa, lidera. É esse tipo de homem que a gente tem que ser. E por isso que eu amei os testemunhos que foram dados aqui. Porque deixa eu te falar uma coisa: lavar um prato, varrer uma casa, e deixa eu te dizer, não faz de você menos líder. E passar tempo com sua esposa, com sua filha, com seu filho, deixa eu te dizer uma coisa, faz parte de ser igual a Cristo. Jesus foi um de nós. Você sabe o que é que Jesus fez? O legendário número 1 deixou o céu para subir a montanha aqui na terra. E sabe o que ele fez? Família não se abandona. Foi o que ele fez. O pai disse assim: a família está precisando de ajuda. O legendário número 1 veio para dar a sua vida por mim e por você. É com ele que a gente tem que se parecer. É essa marca que a gente precisa carregar. E o diabo vai fazer de tudo para manchar a nossa identidade. Sabe, na generosidade, quando o meu filhão disse que o homem é conhecido como uma pessoa que é mão fechada para o mundo.
Mas com Jesus a gente aprende que Ele morreu de braços abertos e de mãos abertas. O Deus que deu o seu único filho, o Deus generoso. A gente tem que começar a mostrar para a sociedade que nós somos diferentes. Nós somos da palavra. Ei, não é a igreja em si, é a palavra que faz a diferença na minha e na sua vida. E quando essa palavra faz a diferença, aí a gente vive em família, aí a gente vive como igreja, e aí a gente ama, aí a gente ajuda. Eu sei de inúmeros testemunhos aqui de pessoas que não tinham condições nenhuma. Não é só de fazer um legendários, não é só de um encontro, é na vida, de tantas situações difíceis, financeiramente, etc. E de pessoas da célula, sem falar nada, chegar junto e pá, abençoar. Sabe o que é isso? Family. É porque eu estou lá nos Estados Unidos agora. Família. Homens com propósito carregam o propósito da identidade. A gente se parece com Deus, e o diabo vai fazer de tudo para estragar, para manchar, para corroer isso. E o diabo fez com Adão, e você sabe disso. Adão pecou. O que é que ele começou a fazer? Se esconder. Tem muito homem se escondendo hoje, ainda, reflexo do erro do passado. Mas chegou a hora de eu e você mostrarmos, dentro de casa primeiro, e depois fora, que Deus restaurou a nossa identidade. Restauração significa pôr em ordem de novo. Foi isso que Deus fez. Ele reorganizou o que estava bagunçado. Vai ser muito comum a gente ouvir testemunhos aqui, de legendários ou não, que estão sendo reorganizados na sua vida interior. Mudanças. Às vezes era aquele cara que não sabia tratar bem a esposa, mas não é só dentro de casa não. Aquele patrão que não sabia tratar bem o seu funcionário, se dizia crente. Não, peraí. Às vezes a gente começa a dizer assim, não, mas tem que ter uma separação. Beleza, você pode até entender que um patrão, um funcionário, existe uma hierarquia, mas ao mesmo tempo você tem que saber como falar, você tem que saber como agir, porque existem pessoas que estão perto de você e estão só esperando o amor de Deus se manifestar na sua vida, para essa pessoa se entregar a Ele. O diabo tentou destruir essa identidade, essa imagem. Sabe para quê? Para que a gente não se parecesse mais com Deus, para que o homem se escondesse. Começou a se esconder, começou a se eximir das suas culpas, dos seus erros, e Deus aparece para dizer assim: o que é que aconteceu? E ele diz: como? A mulher que tu me deste. Primeiro estava escondido, depois a mulher que tu me deste. Ainda existe muito homem que está fazendo isso, está se eximindo, está se justificando dos erros que tem cometido, e por isso que está vivendo, infelizmente, uma bagunça na sua vida. Mas esse tempo acabou. Eu declaro mais uma vez: esse tempo acabou. Sabe por quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que pega aquele quadro que foi manchado, foi manchado com pecado. O sangue de Jesus purifica a minha vida, a sua vida, de todo pecado. Eu quero que você saiba, não importa como estava o quadro da sua vida, eu conheço o pintor que dá um jeito nele. É o artista mor, é aquele que faz o maior milagre de todos em um quadro que todo mundo olha e diz assim: não dá mais.
Será que sai alguma coisa boa agora? E sai. Porque quando as mãos do pintor Jesus tocam, a identidade é restaurada. Eu sei que falando isso parece que é fácil. Existe um outro propósito. O propósito que Deus quer que a gente viva para nos fortalecer em direção ao maior propósito, que é a eternidade. É o propósito na adversidade. Olha bem para mim. Não vai ser fácil. Eu não vou mentir para você. Viver propósitos da parte de Deus não é fácil. Quer ver uma coisa? José, propósito lindo, abençoar nações, não era só a sua família. Os sonhos de José não diziam respeito apenas a uma família, dizia respeito a nações. Deus levantaria um homem que se tornaria o governador do Egito e que teria a sapiência, a sabedoria da parte de Deus, a inteligência para administrar um tempo de escassez que nunca tinha acontecido no mundo todo. E esse homem viveu o propósito na adversidade. Sabe por quê? Porque ele confiou em Deus. A gente é homem, a gente sabe das lutas que a gente vive, gente. A gente sabe tudo que a gente passa, sejam tentações, sejam aflições, seja o peso de sustentar uma casa, a pressão de você ensinar seus filhos o caminho que tem que ensinar. Por quê? Porque o mundo está tentando distorcer valores aí do lado de fora. Não é fácil, mas eu quero que você e eu ouçamos a voz do Espírito Santo falando para a gente hoje, dizendo assim: você vai conseguir. Vou repetir de novo: você vai conseguir. E você sabe por quê? Porque a palavra que diz que se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, você vai viver dificuldades, vai. José viveu dificuldades dentro de casa e fora dela. Vai ser assim. Como o Ni disse, é assim. O certo parece que é o errado, e o errado parece que é certo. Parece que aqueles que estavam perto abandonam. E às vezes a gente fica meio que naquela coisa, daquele labirinto, pensando o que é que está acontecendo. Calma, calma, calma. O que está acontecendo é que Deus sabe como escrever a sua história. Na adversidade, saiba que você tem um que nunca vai te abandonar: Jesus. Sabe o que a Bíblia fala sobre José? Quando José é vendido como escravo e que é colocado na casa de Potifar, a Bíblia diz que José prosperava. Ou seja, José era abençoado. O que José fazia dava certo. Ei, eu estou falando de alguém que tinha sido vendido como escravo. Eu estou falando de alguém que tinha sido alvo da ira de seus irmãos. Eu estou falando de alguém que foi de certa forma injustiçado. Mas a Bíblia diz assim: ele prosperava porque o Senhor era com ele. O Senhor é com você. Você tem que entender que na adversidade o Senhor é com você. Ele está lá, Ele está presente, Ele está cuidando, Ele está se manifestando. Grita assim comigo: confiança. Mais forte, confiança. Mais forte, confiança. Ei, é confiança que Deus quer ver em mim e em você na adversidade.
Porque na nossa humanidade, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Os sentimentos. Fala sério, gente. A gente sabe o turbilhão de coisas que vem na alma, no pensamento. E agora? Como é que vai ser? Meu Deus, que luta. Confiança. Na história de José, nas adversidades que ele viveu, e eu vou falar uma coisa, mais uma vez, as adversidades, muitas delas vêm camufladas de propostas indecentes. Porque na adversidade que o diabo vai tentar falar assim com você, tá vendo? Cadê o teu Deus? Lembra quando você vivia a vida que você vivia? Antes, você vivia essas circunstâncias, essas situações, tá vendo? Vamos lá, abandona tudo. Eu estou falando de uma história onde o diabo fez isso com José, porque na hora que o diabo coloca a esposa de Potifar na frente dele, tentando ele, o que o diabo estava querendo fazer? Colocar uma proposta diante da adversidade. Para que, gente? Para que o sonho, para que o propósito não viesse a se tornar realidade. Se José tivesse caído, achando que ficando com a mulher de Potifar ia assumir o poder do Egito, ia ser enganado como Adão foi. Escuta, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê visão espiritual, que o Espírito Santo nos dê discernimento, que o Espírito Santo traga a sensibilidade necessária para mim, para você. Sabe para quê? Porque quando a gente estiver diante das adversidades e as propostas chegarem para nós em nome de Jesus, nós vamos fazer como José. Nós vamos nos levantar e fazer o que a Bíblia diz que tem que fazer. É o que eu faço, pastor? Corre! Como é que é, pastor? Corre! Foge da aparência do mal, seja ela qual for. Na confiança que eu e você temos, nós entendemos que não é na nossa força, não é o braço da carne. Nós somos fracos em nós mesmos, mas fortes no Senhor. E a Bíblia diz que quando a gente foge da aparência do mal, quando a gente se distancia daquilo que o diabo está colocando à nossa frente, essa é a hora que Deus aparece para dizer assim: está querendo destruir o meu filhão? E eu vou te dizer uma coisa, talvez pode até parecer que o diabo está ganhando. Talvez você diz assim: pastor, mas eu já tomei essa decisão, eu já tomei essa atitude, já vivi situações da minha vida onde eu fugi, eu corri e eu continuei sendo injustiçado, e parece que eu perdi tudo, eu perdi trabalho por isso e etc. Deixa eu te dizer uma coisa, pode parecer que o diabo está ganhando essa guerra, mas não está não, só parece. E aí que vem o último propósito da nossa vida. É o propósito na perseverança. Fala com esse homem que está perto de você e diz assim: eu não vou deixar você desistir. Fala para o outro, diga assim: eu não vou deixar você desistir. A gente está junto nessa. O diabo não sabe com quem está lidando. Nós temos um general que vai à nossa frente. É feito Davizinho olhando para Golias e dizendo: você pode vir do jeito que você está vindo, Golias. Você está com espada, você está com escudo, você tem escudeiro, você tem tudo, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Celebra esse nome nessa noite. Não pare.
Eu sei que não é fácil, gente. É como uma corrida de obstáculos. No início parece que está fácil. No início você pula uma, você pula outra. Mas parece que as pernas começam a ficar meio trêmulas. Às vezes você até tropeça, cai. Mas deixa eu te dizer uma coisa: levanta, levanta. Sabe por quê? Vai ter um fim, tem uma linha de chegada. Deus vai estar olhando para mim, para vocês, dizendo assim: bora, filho, persevera, não para, não desiste. A Bíblia fala de um homem que, meu Deus, também, como José, viveu uma situação tão difícil na sua vida. Isaac, uma promessa, filho da promessa. Gente, a Bíblia fala que só 3 homens na Bíblia, gente, 3 homens receberam o nome de Deus, de Deus. Deus colocou o nome de Ismael, de Isaac e de Jesus. Uau, pensa que Isaac era especial, muito. Mas pensa numa batalha que ele viveu. Pensa que esse garotão tinha tudo para desistir. E olha que o nome dele significava riso, é alegria. Mas tem um momento na vida dele, ele começa a cavar poços. Os seus inimigos, os filisteus, começaram a entulhar. A Bíblia vai nos mostrar que ele não parou. Você sabe por que tem tanta gente que tenta jogar entulho nos poços da nossa vida? Essas pessoas sabem quem é a fonte. E essa fonte, quando jorra, quando a Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, essa fonte, quando jorra, calma. Você sabe quando o bombeiro pega aquela mangueirona e que ele liga aquela água tem força. Força para quê? Para limpar. Tem força para tirar tudo que é sujeira. Tem força para simplesmente deixar a pessoa novinho. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa fonte está em mim e em você. E eu sei que essa fonte, quando nós nos levantamos como homens com propósito, que sabem a sua identidade, que na adversidade continuam confiando e vivem a perseverança. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Vão continuar tendo inveja de mim e de você? Vão. Por quê, pastor? Porque a fonte vai fluir. Porque o rio vai fluir. E vai haver um romper tão grande. Que é isso que acontece. Relacionamentos são restaurados, né, filho?
por 26 anos. Mas ele não desistiu. O orgulho é quebrado, porque a gente pode ser melhor. Seja como filho, seja como pai, seja como esposo, seja... Hoje a gente tem uma decisão. Lembra da primeira história? Quem é você? O homem que vai aceitar o propósito? Ou o homem que vai aceitar propostas? Que hoje a gente se coloque diante do filho, diante de Jesus que estava perante o jovem rico. Que a gente seja esse jovem hoje. Fique em pé no seu lugar, por favor. Que a gente seja esse jovem hoje. Mas que a nossa decisão seja viver o propósito. Feche seus olhos.